Boa noite aos presentes e boa noite aos amigos que sempre estão conosco através do nosso canal no YouTube, Jean Medeiros. A palestra de hoje, ela tem como objetivo nos alertar para algo de grande importância acerca do que seja a nossa vida e a forma como nós estamos vivendo. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que traz na sua essência o verdadeiro sentido da vida. Sentido esse que tem faltado na vida e na existência de tantos. Ela não é uma doutrina que mostra apenas o plano espiritual, mas sobretudo essa ligação e essa interação que existe entre essas duas realidades. Essa que nós estamos vivendo no mundo da matéria densa, num planeta de provas e expiações, que passa por um processo de uma transição muito grande, que muitas vezes nos assusta pela forma como as coisas acontecem, e consequentemente ela traz, como disse, esse grito de alerta para que nós possamos abrir os olhos para aquilo que ainda insistimos em não querer ver. Por isso que o Espiritismo, ele é uma doutrina moralizadora. Ela fala da moral. O que é moral? Moral é a norma da conduta da pessoa, a forma como você vive, como você lida com o próximo, principalmente dentro daquela máxima que o Mestre Jesus, com tanta grandeza, nos deixou como exemplo, que é o amor, sobretudo o amor. Esse amor que temos que ter para com o próximo, e assim conseguirmos alcançar os nossos objetivos em termos de evolução. E sei mais do que ninguém, todos sabem que não é tão fácil viver a vida que nós estamos vivendo, mediante os desafios que são impostos a nós, desafios estes que nos levam muitas vezes ao desânimo, à tristeza, quando muitos, de uma forma bem mais radical, atentam contra a sua própria existência, perdendo o sentido da vida. E, consequentemente, isso está na pauta de todos nós. Por isso que a parábola do semeador, como tema desta noite, ela vai nos mostrar o que Jesus queria realmente nos dizer sobre o que seja semear, o que seja colher a partir daquilo que se semeia. E essa parábola, ela tem tudo a ver com duas coisas fundamentais na vida de todos nós, que é o processo da ida e vinda para esse mundo, como disse, tão difícil de ser vivido. Tanto a encarnação como a desencarnação são processos naturais e essenciais para nós. Precisamos sim, como nos mostra a própria doutrina, mergulhar na carne e sentir através dela aquilo que é necessário para a nossa evolução, nosso crescimento. Em dado momento vamos ter que partir. Esse é o processo natural da nossa existência. Somos possuidores de um corpo cheio de limitações, corpo esse que a cada dia ele vai perdendo a sua vitalidade até chegar à senectude, como eles dizem, e aí nós vamos embora, voltando para a nossa pátria espiritual, reconstruirmos aquilo que for necessário, repensarmos os nossos momentos, verificarmos as nossas faltas, os nossos erros, construirmos um novo pensamento para em breve voltarmos e estar novamente nesse cenário que é a vida e a existência aqui na Terra. Isso realmente está dentro de todos nós. Mas não podemos esquecer que existe uma luta muito grande dentro de nós. Nós somos seres divididos. Essa dualidade, tanto espiritual como fisiológica, ela é quem decide o que nós queremos da nossa vida.
todos nós possuímos o bem e o mal como realidade viva. Então, Ele é que mostra as nossas vulnerabilidades e que, com certeza, essas vulnerabilidades não é só a nossa fraqueza, mas a nossa ignorância. Não sabemos o que queremos de verdade. E aí somos levados a fazer as nossas escolhas estas que nem sempre trazem para nós aquilo que nós desejamos. Portanto, a incerteza, os riscos e a exposição emocional que nós enfrentamos todos os dias são opcionais. O que vamos falar esta noite, com certeza, tem tudo a ver com essa vulnerabilidade através, como eu disse, dos erros e dos acertos que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Então, não há por que querer se condenar, se maldizer e até mesmo, como disse antes, desistir por erros cometidos, porque nós estamos sempre correndo de erros. E qual é esse motivo tão evidente que nos leva, muitas vezes, a cometer o erro? Porque nós possuímos dois sentimentos perigosos. O próprio Kardec já anunciava eles como sendo as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Nós somos essencialmente pessoas egoístas, queremos tudo para nós, e o orgulhoso é quem que diga o que é nosso. Isso, com certeza, retarda muito o processo da nossa existência aqui na Terra. Mas aí a gente precisa trabalhar bem isso, e a doutrina ela abre um vasto campo de informações, consequentemente nos mostrando como devemos conduzir. Por isso que ele diz: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo sacrifício que faz para evitar as más inclinações. Veja que ele fala aqui em sacrifício, e a vida é sacrificial. E, consequentemente, desde que o homem nasce, ele tem medo da morte. Todos nós tememos a morte. Isso é devido a uma coisa fundamental, que é o nosso instinto de sobrevivência, de vida. Nascemos para viver aqui na Terra o tempo que for necessário para a nossa evolução. Se em dado momento tivermos que partir, é porque assim foi determinado. Não é uma condenação, não é uma perseguição espiritual, ou nada que se assemelhe a isso. É um momento. Então, até porque tudo que vive, como eu disse, precisa viver. Todos temos, com certeza, um prazo de validade aqui na Terra, mas vivemos como se esse prazo nunca fosse ser vencido. E em dado momento ele chega, não apenas como um aviso, mas sumariamente para ser cumprido. Por isso é que nós temos que partir. A morte é o efeito da vida, mas não podemos falar de efeito se não entendermos a causa, que é a própria vida. Isso pode parecer difícil de ser entendido, mas é o óbvio, é o que nós precisamos saber. E aqui ele diz que quando dormimos temporariamente, nos desligamos do corpo e passamos a utilizar o perispírito como único corpo. Nós somos produto de uma tríade. Nós temos o espírito, nós temos o perispírito e nós temos o corpo físico. O espírito se manifesta como uma centelha, como se fosse uma expressão da luz. Sendo Deus toda essa energia luminosa que constitui esse universo infinito, nós somos uma centelha de luz. Mas o espírito, ele precisa criar uma forma para poder evoluir. E aí ele cria seu primeiro corpo, que é o corpo energético propriamente chamado corpo perispiritual. Também chamado por Dr. Hernando Guimarães de
modelo organizador biológico. O que significa isso? É ele que dá forma ao corpo físico modelado pela força do pensamento e pela condição mental daquele que ali é o espírito. E, consequentemente, quando nós dormimos, nós nos desligamos do nosso corpo físico temporariamente. O espírito, ele se desdobra, ele se afasta, dependendo também da evolução daquele ser. Se você é uma pessoa evoluída, com certeza você irá migrar para planos mais evoluídos no momento do sono. Mas se você é uma pessoa muito presa a sentimentos negativos, às coisas da vida terrena, o espírito ali permanece próximo. São esses pensamentos e esses sonhos que nós assimilamos e consideramos como sendo verdadeiros pesadelos. Então, o que a mente produz é aquilo que o espírito representa. Vivo ou acordado, dormindo, ou seja, de qualquer forma, o espírito nunca vai perder a sua essência e a sua natureza única. E aí vem como seria a vida no plano espiritual. Como será a nossa vida quando adentrarmos a essa nova realidade, estando de volta ao nosso verdadeiro lar? É importante lembrar, como vimos, que quando morremos, não iremos para o céu e muito menos iremos para o inferno. Esses lugares, com certeza, eles não existem. Isso é tudo criação de pensamentos que se perpetuaram ao longo das existências para que pudesse levar o homem a um sentimento de culpa, muitas vezes até de medo. Algumas religiões trabalham essencialmente com esse princípio, com essa ideia. Veja que muitas vezes na pregação, na palavra, como eles dizem, se fala muito mais do inferno e do demônio do que propriamente do céu e daquele que seja bom na essência divina. Então, isso tudo é criação. Então, nós não podemos jamais fugir dessa realidade. Com certeza, lá no plano espiritual, o nosso trabalho é intenso. Muitos pensam que a morte leva ao sono, à inércia. Claro que não. O espírito tem muito mais a fazer no plano espiritual do que talvez aqui na Terra. Então, lá ele vai ser submetido a uma série de atendimentos, de orientações, para que ele faça uma retificação moral, para que ele possa rever aquilo que ele aqui fez, praticou, e construir novas ideias para que, numa volta, ele possa semear, como nós vamos ver, as sementes em lugares mais próprios e assim cumprir o seu papel. Então, isso tudo traz para nós a certeza de que nós podemos alcançar os nossos objetivos mediante o sacrifício de cada um de nós. E veja o que nos diz Santo Agostinho. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio, que tem faltado tanto, amor próprio. Isso significa cultivar a coragem, compaixão e vínculo suficiente para acordar de manhã, como sempre todos nós acordamos, e pensar: não importa o que eu fizer hoje, ou o que eu deixe de fazer, ou se pratiquei o bem ou o mal, mas não esquecendo que, apesar de tudo, eu tenho o meu valor. Nós não podemos perder esse referencial. Devo ir para a cama ao final do dia e dizer: sim, eu sou imperfeito, eu sou vulnerável e às vezes tenho medo e cometo erros, mas isso não muda a verdade de que também sou bom, corajoso e merecedor de amor e de aceitação.
Veja que o Santo Agostinho, ele tinha essa coisa de nos mostrar os conflitos existenciais que são nossos, próprios de cada um de nós. Saber que nós somos humanos, e os humanos são assim, nós erramos, nós incorremos em erros, mas também nós temos os nossos acertos, temos as nossas virtudes. E é muito bom a gente saber disso, porque isso nos faz conflitarmos com a nossa própria essência e buscarmos no processo de transformação a nossa melhoria. Eu não posso dizer que uma coisa é boa se não tiver ideia de que seja ruim. A vida é comparativa, ela joga a gente dentro desses momentos. Como estão, por exemplo, aqueles que partiram desse plano espiritual? É uma pergunta que a gente aqui sempre faz. Estão felizes, infelizes ou até medianos? Todos continuam como aqui foram? Essas são perguntas que a gente sempre tem feito. Por isso que Allan Kardec, ele faz aqui uma distinção e uma definição do que sejam os espíritos. E na escala espiritual nós temos os espíritos perfeitos, nós temos os espíritos felizes, tanto quanto perfeitos, e tem uma coisa em comum: eles têm a prática do bem independente de qualquer situação, tanto social ou religiosa. Por isso que Jesus nos ensinou que devemos praticar o bem, sempre o bem através do amor. É natural que a gente tenha os nossos erros, como eu disse, mas os espíritos felizes e perfeitos, eles realmente são espíritos que não se deixam mais levar por determinados comportamentos. Mas nós temos também os espíritos infelizes ou imperfeitos, que infelizmente somos nós. Eles são iguais aos espíritos perfeitos e felizes, mas que em determinadas situações tomam decisões erradas, seguem caminhos que não deveriam seguir. Mas, como nós sabemos, a dor e o sofrimento são dispositivos legais que assinalam em nós aquilo que fazemos e não deveríamos fazer. Então, muitas vezes, a dor que tanto nos move, ela tem unicamente o propósito de nos mostrar uma certa irregularidade em termos de comportamento. Ela é um dispositivo, um alarme, nos mostrando que algo está errado em nós. Lidar com a dor é uma questão de cada um de nós. Muitos escambam ou enveredam para o sofrimento maior, outros já lidam com maior grandeza. Isso depende da evolução de cada um. Os espíritos, como ele disse aqui, infelizes e imperfeitos, são aqueles que têm todos os dias lutar para conseguir uma mudança na forma de ser e de pensar e buscar uma nova experiência, aquilo que todos desejam, que é adquirir a perfeição e sermos felizes. E, com certeza, os espíritos medianos são aqueles que estão entre uma realidade e outra, mas que já têm feito um esforço enorme para alcançar os seus objetivos verdadeiros, que é, como eu disse, a prática do bem. Então, nós temos que ter essa certeza de que nós estamos aqui fazendo o máximo para alcançarmos os nossos objetivos. E, finalmente, vamos ao que nós prometemos como proposta dessa noite, que é a parábola do semeador, a qual nós iremos aqui citar e fazermos um comentário dentro do pensamento espírita. E ele diz aqui, no caso Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 a 9, que um semeador saiu a semear. E ao semear, as sementes caíram à beira do caminho e vieram as árvores e as comeram. Essa é a primeira parte da parábola. O semeador, ele
veio, como disse Mateus, no seu versículo, veio a semear. E as sementes foram lançadas, caíram à beira do caminho e vieram as aves do céu e as comeram. Outras caíram sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente. Mas por não haver profundidade da terra, raiando o sol, elas foram queimadas, e por não terem raízes profundas, ressecaram. Essa é a segunda parte da parábola. Ou seja, as sementes foram jogadas, lançadas sobre o solo, cheio de pedras, e por não terem atingido certa profundidade que a semente precisa para poder germinar, elas não conseguiram se desenvolver e vieram praticamente a morrer, pois ressecaram. Outra quantidade de sementes foram lançadas pelo semeador e caíram sobre espinhos, e estes a sufocaram, constituindo a terceira parte da parábola. Ou seja, as sementes foram lançadas sobre espinhos, e os espinhos sufocaram estas sementes, não dando a elas a oportunidade de se desenvolver, de germinar. Mas, finalmente, as sementes foram lançadas em terra boa, e deu muitos frutos, e essa é a quarta parte. Veja que aqui, Jesus, de uma maneira muito sábia, falando sobre o semeador e a semente também da terra. E aí eu pergunto, será que só Jesus era ou pode ser o semeador? Será que nós também não podemos ser esse semeador? Portanto, ele nos disse, podereis fazer o que eu faço e muito mais, considerando que nós também temos o dom de fazer coisas que ele fez. Veja que antes nós falamos da escala dos espíritos. Temos os espíritos perfeitos, os espíritos imperfeitos e os espíritos medianos. Suponhamos que nós estejamos na escala que atinge os espíritos medianos. Mas como é uma escala, você pode atingir qualquer nível, caso você tenha os meios para isto. Qual é o objetivo da nossa existência? Como eu disse, sermos felizes. Para isso nós lutamos todos os dias. E a palavra ela quer justamente nos mostrar. E veja a explicação da parábola feita por Jesus. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malfeitor e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado, que foi semeado à beira do caminho, ou seja, são as más influências. Com certeza a gente vive cotidianamente essa realidade. Muitas vezes, sem que percebamos, nós deixamos nos levar por fatos como esses. Então, o que foi semeado na estrada, como ele disse, por ser um terreno de passagem, muito pisado por pessoas, as sementes não tiveram a oportunidade de penetrar nesse solo. Porque vocês sabem que todas as vezes que se lança uma semente na terra, primeiro essa terra tem que ser preparada, ela tem que ser removida para que ela adquira uma condição que a semente possa penetrar e ali construir a sua morada e se desenvolver. E o que acontece? Fazendo alusão ao nosso dia a dia, é o que nós mais observamos. Os pais, por exemplo, como semeadores, eles todos os dias estão semeando educação, evolução, conhecimento, amor a seus filhos, mas eles, por estarem tão envolvidos com as coisas do mundo atual, com essa rede social,
tão evidente, com as influências de outros, consequentemente representa esse solo onde a palavra como semente não consegue penetrar. Quantos de nós, em momentos de reflexão, se reporta ao passado e diz assim: por que eu não vi mais o meu pai? Por que eu não prestei mais atenção à sua orientação, aos seus ensinamentos, tanto do pai como da mãe? Esse é aquele que representa o terreno mais sólido, que não deixa a semente penetrar. O que foi semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebe-a com alegria, porém não tem raiz em si mesmo. A gente ouve a orientação, os ensinamentos, ele vai para a casa espírita, ele vai para o templo, ele vai para a igreja, ouve a pregação, a mensagem é lida, mas ele não tem consistência. Ele não tem perseverança, se deixa levar pelas coisas fúteis da vida, essa coisa tão comum no nosso dia a dia, e que tem sido muito, muito perigoso em termos de construção de ideias e pensamentos futuros. Tudo para ele ou para ela é transitório, ocorrendo provação, perseguição, ou qualquer coisa, ou qualquer causa, a palavra imediato se escandaliza. Então, consequentemente, ele não se deixa levar pelos ensinamentos que são tão importantes e o que nós mais precisamos nessa existência, dentro desse processo pedagógico da vida, é aprender. Tudo na vida é aprendizado. Ensino e aprendizagem vai estar sempre na pauta da nossa existência. Ora estamos aprendendo, ora estamos ensinando. E quando ele faz uma referência a esse fato, quando o semeador lança a semente sobre um solo pedregoso e ela não tendo como alcançar a profundidade da terra, vem um sol. O que significa um sol? As más influências, nesse caso aqui, que vai, de alguma forma, prejudicar ainda mais o desenvolvimento dessa semente com palavra. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a ansiedade e o momento presente, como também a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e a torna infrutífera. É o que a gente também tem visto com tanta evidência. Não dou ouvido a isso nem aquilo. Se deixa levar pelas informações mais fúteis, uma proposta de vida que não tem o menor sentido. Nós estamos vendo isso. O que significa esse espinho para essa semente que está sendo lançada? Ele vai tomar todo o espaço da semente. Tudo vai ser apenas uma necessidade do momento. Momento este que nós não sabemos o que ele significa para nós no sentido da vida. Nós não somos seres para viver momentos, apenas momentos. Nós temos uma construção de vida para ser feita e, consequentemente, isso vai depender do esforço de cada um de nós. E, com certeza, é o que nós mais estamos vendo. Essa grande busca pelas coisas da matéria. A palavra já não tem tanta importância. Veja que nós estamos perdendo o hábito da leitura, nós não estamos mais dando valor a uma música de qualidade, nós estávamos agora verificando a revolta, que hoje já existe no mundo musical, a falta de outros valores, não temos mais o cuidado de ver coisas que até então eram vistas com mais acuidado, mas com certeza se perdem. E assim, é o que a gente está vendo em termos de semeadura. Mas o semeador, como eu disse, tanto pode ser ele que foi e é o maior semeador da existência terrena, e para nós, como diz o Espírito, nosso guia e o nosso modelo, ainda está muito distante daquilo que deve ser feito por todos nós. Não estamos dando a ele o devido ouvido, como ele diz aqui,
A boa semente foi semeada sobre terra e aquela que realmente vai fazer com que ela consiga germinar, que é a semente da compreensão, do equilíbrio, da harmonia, e consequentemente ela vai germinar e vai nos dar bons frutos. Quando ele se diz, conhece-se a árvore pelos frutos que ela produz. Conhece-se o homem pela obra que ele realiza. E no final ele tem assim, cuidado de dizer, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Então, com certeza isso tem sido para nós um grito de alerta, que até então não tem sido visto da forma como deveria. Essa semente atirada em todo tipo de solo reflete a lei moral, segundo consta no livro dos Espíritos. Segundo a lei de igualdade, que estava na pergunta 803 do mesmo livro, Allan Kardec pergunta, perante a Deus são iguais todos os homens? Olha que pergunta interessante. Perante a Deus, todos nós somos iguais? Segundo a parábola, perante a Deus, são iguais todos os solos, toda a terra. O que faz um diferente do outro é como cada um se encontra. Ou você cuida da terra, ou as intempéries e tudo que possa acontecer vai se apossar dela. Todo bom agricultor cuida bem da sua terra. Todo semeador cuida bem da sua semente. Sim, ele responde, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Olha que coisa interessante. Não há distinção entre nós. Ah, mas por quê? Uns tendem para o bem, outros tendem para o mal. Lá no início nós falávamos que o bem e o mal existem porque o bem precisa do mal para trabalhar e o mal precisa do bem como exemplo. É isso que nós precisamos entender. Então, agora nós entendemos o semeador. Mas aí vem a pergunta, e nós escolhemos o solo? Esse é o grande problema. Onde é que eu vou lançar minha semente? Veja que há uma coisa interessante nesse sentido, porque Jesus ele não escolheu o solo para semear. A palavra era para todos. Ele não fazia distinção sobre ninguém. A prova é tanta que ele evitou pregar em lugares exclusivos. Ele foi 2 vezes ao templo e não foi muito bem recebido, muito bem visto. Por isso que ele fazia questão de pregar na rua, muitas vezes até nas escadarias do templo. E, de maneira mais insistente, ele ficava na casa de um pescador, que era Simão Pedro. E ali ele conversava com as pessoas sobre tudo isso que nós estamos aqui comentando, como semente a ser lançada no solo. Mas ele, como eu disse, não fazia nenhuma distinção. Todos para Jesus são iguais. Basta você ver o material de trabalho que ele usou, os apóstolos. Eram pessoas complicadas, eram pessoas difíceis. Por que ele, com o poder que tinha, não escolheu os melhores, os mais importantes, os mais inteligentes? Qualquer um de nós faríamos isso. Mas ele, com toda a sua sabedoria, sabia em que terra ele estava lançando a sua semente. A prova é tanta que parece que grande parte da humanidade representa aquele solo resistente que não permite que a semente penetre para que possa germinar, sendo a semente a verdade. Insistimos em buscar sempre a mentira para justificar coisas que fazemos e
não queremos aceitar que fazemos por serem erradas. Jesus não escolhe o solo, mas infelizmente nós escolhemos. Veja que a gente tem esse predicado de fazer as coisas, apenas as coisas que nos agradam. Como é fácil a gente estar ao lado de quem só nos faz bem. É tão bom, não é? Eu amo essa pessoa porque ela me agrada, porque ela me ajuda, porque ela é tudo para mim. Isso é legal, não tenha dúvida que é. Mas muitas vezes a gente precisa de um demôniozinho na vida da gente, para a gente mostrar o que? Musculatura espiritual, resistência, abnegação. Tem uma história interessante, um jovem, ele abordou um idoso e começou a conversar com ele, ficou impressionado com o excesso de bondade que aquele homem tinha. E perguntou se ele era casado. Ele disse: não, eu sou viúvo. E ele respondeu, perguntando àquele idoso: sua esposa deveria ser uma mulher maravilhosa para o senhor ser a pessoa que ele, pelo contrário, ela não valia nada. Só sou bom porque aguentei ela a vida toda. E com essa minha resistência me transformei na pessoa que sou. Muitas vezes acontece isso. A gente precisa de um choque de realidade. Porque a vida não é um filme, não é um romance, não é uma história de amor, apenas uma história de amor. Porque o amor, ele está inserido em tudo isso. Amar é semear. Tem hora que a gente está semeando em solos que parecem que eles não querem saber nada da semente. Tem hora que o solo recebe a semente. É o segredo da vida. E a vida, ela é bela porque ela tem essas coisas e com elas a gente tem que aprender. E com certeza, essa parábola do semeador serve para nos mostrar que não devemos nos preocupar com isso que eles têm tanto dito e falado, que é a transição planetária, a data limite. Não existe isso. A semeadura é para sempre. Todo dia vai existir motivos para a gente continuar existindo da forma como a gente existe. É a luta diária. Com certeza a gente está conseguindo alcançar alguns resultados positivos, sim. A vida não é só derrota, perda, sofrimento e dor. A vida também tem o seu lado bom. Temos momentos de alegria, nos realizamos outros, estamos em dia com as nossas coisas. Isso é muito importante. Então, toda semeadura já é uma transição dentro de você. A partir do momento em que você se dispõe a expressar o seu pensamento, o seu sentimento e a sua vontade, você já passa a ser um semeador. Veja o trabalho do agricultor como semeador. Todo agricultor, todo semeador é símbolo de esperança. Veja como acontece na forma cotidiana e na vida de um agricultor. Ele prepara a terra, ele lança a semente, mas ninguém dá a ele a certeza de que aquela semente vai germinar. Ninguém dá a ele a certeza de que ele vai alcançar o objetivo da colheita. Basta que o tempo mude e não haja água suficiente para irrigar aquela terra e aquela semente ela vai morrer. Isso acontece na vida de qualquer um de nós. Tem hora que a gente está sendo tão verdadeiro, a gente se entrega tanto àquele ou àquela, mas a gente não recebe na semeadura o resultado da colheita. Mas o que é que acontece? Qual foi o semeador que desistiu? Ele novamente prepara a terra, lança a semente e espera uma nova colheita. E assim é a vida de todos nós. Então não vamos nunca deixar de ser semeadores. Vamos estar sempre semeando e colhendo aquilo que semearmos. Essa é a proposta da nossa verdadeira vida, essa vida que nós aqui estamos vivendo. Por isso aqui eu deixo como esperança para todos nós a certeza de que vamos alcançar tudo que nós desejarmos em termos de semeadura e vamos colher
o que tiver de melhor para ser colhido, porque toda árvore boa, ela sempre dará bons frutos, porque ela um dia foi uma boa semente plantada no solo e no solo próprio. Muita paz para todos e muito obrigado.